Como utilizar a linguagem para mobilizar populações e assim fazer uma revolução? Bem, no vídeo de hoje você conhecerá a teoria de Gramsci, Antônio Gramsci, que fala justamente sobre isso. Então, se você ficou interessado, já fica aqui para o vídeo e se inscreva no canal e dê o joinha, porque aqui nesse canal você vai encontrar vários conteúdos relacionados à filosofia, relacionados à sociologia, relações internacionais, geopolítica e entre outros que estão dentro desta área, beleza? Então, se você gostou, já dá aquele like, porque isso ajuda muito o canal, já é? Então, bora lá. Vamos falar então hoje sobre Antônio Gramsci, que foi um filósofo que acreditava em correntes marxistas, então ele era um marxista revolucionário, digamos assim, então acreditava, né, nas ideias dele, e por isso ele foi preso durante o regime fascista, porque ele viveu justamente aí de 1891 a 1937, beleza? Então foi o período aí no qual ele viveu e morreu. Então, é basicamente isso. E aí, quando ele chegou lá e ele foi preso, né, por conta de suas ideologias e tal, ele escreveu um livro, que é o livro que a gente vai estar usando aqui ele como base hoje para explicar algumas das teorias dele, beleza? Que é o livro Cadernos do Cárcere, beleza? Então, se vocês quiserem depois pesquisar, dar uma olhada, só ir no Google e digitar Cadernos do Cárcere, beleza? Hoje vamos falar então de uma teoria que ele fundou, que é a teoria ampliada do Estado, beleza? Mas, Matheus, o que seria essa teoria ampliada do Estado, né? Basicamente, ele não vai considerar o Estado como sendo apenas composto por representantes, né, governadores e tal, presidente. Ele não acha que o Estado é só isso, né? Ele não é composto só por representantes políticos. Ele acha também que existem outros atores, outras pessoas que influenciam nesse processo e que, por isso, compõem o Estado, ou seja, ajudam na formação do Estado, digamos assim. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que existem duas sociedades, dois grupos que formam o Estado. O primeiro deles é a sociedade política, que é justamente os representantes e tal, o Estado em si mesmo, que a gente conhece. E o outro grupo seria o grupo da sociedade civil, que vai ser basicamente a mídia, os partidos políticos, a igreja, né, religiões, sindicatos. Então, todos esses agentes, eles influenciam ou podem influenciar de alguma forma o Estado e a política. Então, na visão dele, o Estado é composto por esses dois grupos. E, junto com essa teoria e essa ideia, ele vai fundar outros dois conceitos, que é justamente o conceito de hegemonia e de contra-hegemonia, beleza? Então, ele, como sendo marxista, vai acreditar na ideia de luta de classes, né? Então, para quem não conhece, luta de classes é a ideia de que há uma briga, há uma disputa entre os burgueses, a burguesia, e o proletariado, que seriam os trabalhadores, operários, beleza? Então, existe essa ideia que ele também vai se basear nela para fundar essa teoria da hegemonia e contra-hegemonia. Por que eu digo isso? A hegemonia, na visão dele, é a ideia de que a classe dominante detém os meios de produção. Então, eles detêm o controle ideológico, então eles colocam suas ideologias, utilizam do poder econômico para poder conquistar mais bens, digamos assim, e ele diz que isso acontece. Porém, existe uma contra-hegemonia, ou seja, é anti essa hegemonia. Então pensa comigo, se é contra essa hegemonia, quem você pensa que vai estar desse lado, né, da contra-hegemonia? Os proletariados, né? O proletariado, né, os operários, os trabalhadores, beleza? Então, justamente a contra-hegemonia é essa junção de trabalhadores que tentam ir contra esse sistema que favorece os burgueses, né, que no caso seria o capitalismo, beleza? Então, essa é a teoria dele, basicamente, em geral. E agora respondendo à pergunta do início do vídeo: como a linguagem vai influenciar para fazer uma revolução? Que no caso dele, a revolução seria uma revolução socialista ou algo do gênero. Como ele acha que vai se dar isso? Ele acha que é por meio da linguagem, como eu falei. Por que por meio da linguagem? Ele acredita que a linguagem é o meio que melhor une as pessoas. É o jeito que mais entrosa as pessoas a poderem a tomar medidas sociais ou, enfim, ações, entendeu? Ativismo popular, beleza? Só que ele diz que não adianta só seus trabalhadores, ele diz que precisa de intelectuais capazes de utilizar a sua linguagem, não falar de um jeito que fique chato ou que as pessoas não entendam ele. Vocês têm que ser de um jeito que as pessoas o entendam e o compreendam, até mesmo as pessoas com menos grau de instrução, basicamente.
para poder assim você fazer essa revolução. Então ele acredita na revolução como sendo pela língua, né? Então pela linguagem, não simplesmente por uma guerra com armas, armada, entendeu? Como Marx defendia, beleza? E aí, a esse processo de utilizar uma linguagem mais simples, convocar as massas e, enfim, tudo mais, ele dá o nome desse intelectual de intelectual orgânico, porque ele diz que essa categoria é capaz de juntar as pessoas. Então ele utiliza a inteligência dele para juntar as pessoas e assim cumprir com o propósito dele, beleza? Basicamente é isso. São alguns conceitinhos que podem te ajudar aí, de repente, em alguma prova. Ou também pode te ajudar a compreender o mundo. Enfim, cada um tem as suas visões. Eu só estou aqui apresentando um lado da história, mas existem vários lados da história. Então fica a seu critério aí escolher qual é a sua opinião. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para receber mais notificações e mais vídeos de filosofia, como eu falei, e de outros tópicos, principalmente de relações internacionais. E é isso, galera. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e é nóis. Valeu!